A Polícia Civil de Mafra, no norte de Santa Catarina, investiga a morte de uma menina de 1 ano e 20 dias. A criança teria esperado cerca de 15 horas para ser transferida para Joinville, porque não havia combustível na ambulância do SAMU de Mafra e Canoinhas. A criança sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias e morreu no último sábado. O inquérito foi aberto na última terça-feira, depois que os pais de Heloísa Matias Lisboa, de 1 ano, registraram um boletim de ocorrência relatando a demora para a transferência da menina. O Ministério Público de Mafra também abriu uma investigação. O caso movimentou as redes sociais depois que o tio da criança gravou um vídeo relatando o que aconteceu. Nós não queremos que outras famílias passem por esse mesmo sofrimento, por essa mesma negligência. Heloísa deu entrada no Hospital São Vicente de Paulo na quarta-feira passada, em Mafra, com o quadro de broncopneumonia. No dia seguinte, a médica que acompanhava a paciente pediu a transferência emergencial para o Hospital Infantil de Joinville, onde a criança receberia tratamento especializado. O pedido de leito foi aceito pelo hospital daqui, mas a transferência demorou 15 horas para acontecer. O motivo da demora seria a falta de combustível na ambulância do SAMU de Mafra. Os pais da Heloísa e membros da equipe médica chegaram a se oferecer para pagar o combustível da viagem, mas o pedido teria sido negado. E nem meu irmão, nem médico, nem ninguém que estava ali naquele momento poderiam fazer o abastecimento desse carro. Ninguém tinha essa autorização de fazer. Meu irmão disse, não, eu faço, não tem problema, estamos falando de uma vida, estamos falando de um anjo. E não autorizaram meu irmão a fazer isso. Depois de um tempo, veio uma ambulância de Canoinhas até Mafra pegar a menina. Mas o veículo só tinha combustível para seguir até Rio Negrinho e depois teria que voltar para Canoinhas. Meu irmão disse, não tem problema, eu abasteço o carro para vocês e a gente toca direto para Joinville. A gente precisa chegar o mais rápido possível em Joinville. Não, você não tem autorização. Nós não temos autorização para fazer esse abastecimento. Que absurdo é esse, minha gente? Que valor tem a vida? Que valor tem uma vida para essas pessoas que estavam negando o abastecimento desses carros? A transferência de Rio Negrinho para Joinville foi feita por uma ambulância de Jaraguá do Sul. A criança chegou no Hospital Infantil de Joinville na quinta-feira e permaneceu internada até sábado, quando faleceu após sofrer 3 paradas cardiorrespiratórias. Quem que é o responsável do repasse dessa verba que não foi enviada para o SAMU para fazer o abastecimento desses carros? Improbidade, negligência, imprudência, imperícia. A SPDM, empresa que administra o SAMU em Santa Catarina, disse que só vai se manifestar depois da apuração dos fatos. O governo do estado admitiu que está em dívida com a SPDM, mas que na semana passada depositou R$1,5 milhão para a empresa. Pratos. Uma história repetida, cansativa, enfadonha e extremamente significativa do momento por que passamos no Brasil. Mais uma criança perde a vida porque houve dificuldades para o atendimento médico adequado e oportuno. Isso acontece todos os dias. Um caso ou outro ficamos sabendo. Mas é preciso rebobinar a fita, recuarmos um pouco, para sabermos que, historicamente, nos últimos 14 anos, bandeiras vermelhas trouxeram para o país Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Todos os estádios que foram, de um modo ou de outro, administrados pelos governos, todos foram superfaturados. Com um único e desgraçado superfaturamento destes, como o do estádio de Brasília, por exemplo, nós poderíamos resolver todos os problemas dos hospitais públicos do Brasil. Porque todo aquele populismo pútrido, indecente, vigarista, todo aquele populismo visava conquistar exatamente o povo mais sofrido. O povo que não tem escolas públicas adequadas, hospitais depredados, sem ambulâncias, sem combustível, sem médicos de plantão, sem medicamentos, sem equipamento, sem nada. O povo pobre é que paga esta conta. E quando eu disse que este governo espúrio, o da época, estava gerando a infelicidade no povo, quando eu disse que qualquer miserável podia ter carro, porque estes miseráveis estavam sendo enganados pelo crediário e não pela renda mais qualificada, podiam comprar automóveis em 83 pagamentos.
E pensavam os ignorantes que aquele governo maldito estava fazendo alguma coisa pelo povo. Aí está o resultado. Os hospitais públicos todos depredados. Mas quando o Lula, quando a Dilma precisaram de hospital, foram para os melhores hospitais do Brasil. Desgraçados! O povo está morrendo sem assistência. Desgraçados! Mas a justiça há de preponderar. Cedo ou tarde, vocês vão pagar a conta do empobrecimento, do sofrimento do povo pobre do Brasil.